Agora a gente vai discutir um pouco sobre as atividades do dia 5/11 e 10/11. Iremos abordar equações do segundo grau, certo? Não sei se vocês já viram um pouco falando sobre equações do segundo grau, mas é bem legal esse conteúdo. O que é uma equação do segundo grau? Já está falando, segundo grau é quando tem alguma incógnita elevado ao quadrado, certo? Ou seja, ela é dessa fórmula aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a tem que ser diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se a for igual a zero, não vai ser uma equação do segundo grau, vai ser apenas uma equação do primeiro grau. Ou seja, só vai ter um expoente 1 aqui. Todo jeito, para ser do segundo grau, tem que ter o expoente 2. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de equação do segundo grau incompleta, porque está faltando que termo aqui? Termo B, né? Ou seja, o termo B é igual a zero, porque a gente não encontrou ele aqui. Nesse outro caso aqui do exemplo 2, a gente tem ela também incompleta, com o termo C. Ó. O termo C aqui não é igual a zero, porque a gente não encontra ele. E essas são as equações mais fáceis de ser respondidas. Mais fácil de a gente encontrar as soluções dessa equação, ou seja, as raízes. A gente vai discutir isso. Toda vez quando uma equação do segundo grau ou do primeiro grau está igualada a zero, a gente, quando resolver ela, encontrar os possíveis valores para x, a gente vai encontrar o quê? As raízes da equação. A gente pode chamar de raiz da equação ou zero da equação, ok? Vamos lá, tentar responder isso aqui. Isso aqui responde semelhante a uma equação do primeiro grau. Temos aqui um número negativo que está sozinho. A gente vai passar para o segundo membro. X ao quadrado está negativo, passa para cá, positivo, ok? Para poder eliminar o x elevado ao quadrado, o que é que fazemos? Passamos em forma de raiz quadrada para esse lado. Só que a gente sabe que esse número aqui, quando está ao quadrado, ele pode ser positivo ou negativo. Então a gente vai colocar igual a mais ou menos raiz de 25. Vamos encontrar essa solução? Quem é a raiz de 25? Vai ser 5. Então a gente vai colocar mais ou menos 5. Quem vai ser o conjunto de solução daqui? O conjunto de solução dessa equação vai ser 5 negativo ou 5 positivo. Mas por que isso, professor? Vamos ver o porquê. Olha, a gente quer que essa equação aqui seja igual a zero. A gente vai encontrar os zeros dessa equação. E como a gente encontra os zeros? Se a gente substituir aqui por menos 5 elevado ao quadrado aqui, menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25, certo? Porque ele fica positivo. Então 25 menos 25 é igual a zero. Se a gente substituir aqui por 5, fica como? 5 ao quadrado menos 25. Também vai dar igual a zero, né? 5 ao quadrado vai ser 25, menos 25 vai ser igual a zero. Então a solução dessa equação daqui vai ser 5 negativo ou 5 positivo. Tem essas duas possíveis soluções. Então vamos ver esse outro caso aqui. No exemplo 2, já tem um caso que não tem o valor de C. Nesse caso a gente não vai responder dessa forma, vai responder usando aqueles conceitos que aprendemos no 8º ano. Quais são esses conceitos? Aqueles de pegar o fator comum. Quem é o fator comum entre esses dois termos aqui que nós temos? O x, né? O fator comum é o x, então a gente vai botar o x em evidência. X vezes quem? X mais 6. Por que isso? X vezes x mais 6 igual a zero. Observe o seguinte, se a gente tentar eliminar aqui do parênteses, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 6 vai dar 6x. Então a gente apenas pegou o fator comum aqui e colocou ele em evidência. Quando a gente coloca esse fator comum em evidência, nós temos o quê? Que uma das soluções tem que ser igual a zero. A gente pode chamar ela de x1. E a outra solução, que a gente pode chamar ela de x2, tem que ser igual a zero também. x1 igual a zero e x mais 6 igual a zero. E a gente pode responder isso aqui. x2
tá 6 positivo, vem para cá negativo. Então, a solução dessa equação vai ser x1 igual a 0, x2 igual a menos 6. E como a gente coloca aqui no conjunto de solução? A gente vai pegar o resultado primeiro negativo, menos 6, e outro resultado aqui que é 0. Então, a solução dessa equação vai ser menos 6 ou 0. Ou seja, se a gente substituir menos 6 aqui no valor de x, vai dar igual a 0 aqui, do mesmo jeito. Ou se substituir 0, vai dar 0. Então é assim que a gente resolve esses dois casos. Primeiro com b igual a 0 e esse outro segundo caso com c igual a 0. Vamos discutir as questões do dia 5/11. Na primeira questão, observe as equações abaixo e indique quais são os do segundo grau. Eu já avisei isso a vocês. Quando elas são do segundo grau, o maior expoente entre as incógnitas tem que ser 2. Aí vocês vão dizer aí quais são do segundo grau. Na segunda questão, observe as equações do segundo grau na forma ax² mais bx mais c igual a 0 para letra A igual a 3, B igual a menos 2 e C igual a 0. Vou responder a letra A para vocês entenderem como é que faz isso aí. Deixa eu apagar. Vamos responder a letra A. Na letra A está dizendo que essa equação tem que ter A igual a 3, B igual a menos 2 e C igual a 1. Vamos montar essa equação, a gente vai observar essa equação daqui de cima. A igual a 3, no lugar de A eu coloco 3. Ax², no lugar de B vai ser quem? Menos 2. Menos 2x, eu não conservei o resultado positivo, porque fazendo um joguinho de sinais, mais com menos fica menos. E quem é o meu C? 1. Mais 1. Quem é dessa equação? 3x² menos 2x mais 1. Dessa mesma forma, vocês vão responder as letras B e C. A terceira questão está dizendo assim: os números menos 1 e 1 são raízes de quais dessas equações? Vocês podem resolver as equações ou sair substituindo os valores. Como assim, professor? Substituir os valores. Vamos pegar o exemplo da letra A. Letra A nós temos o quê? x² menos 1 é igual a 1. A gente vai pegar, substituir menos 1 e 1 aqui nessa equação para ver se vai dar igual a 1. Vamos ver. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 tem que ser igual a 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos 1 vai dar igual a 1. Só que o menos 1 é 0. E 0 é diferente de que 1. Então, menos 1 e 1 não é raiz dessa equação, ok? A gente não precisa nem substituir aqui, nem substituir 1. Mas há um caso de o menos 1 dar correto, vocês substituem o 1 para ver se também vai dar correto, ok? Aí com isso vocês respondem a letra B, C e D. Na quarta questão, encontre as soluções das seguintes equações. É a partir daí que vocês vão usar aquilo que a gente mostrou anteriormente. Resolver as equações se B for igual a 0 ou se C for igual a 0. Agora vamos para a atividade do dia 10/11. Já tem um método diferente aqui para resolver equações do segundo grau. Por que um método diferente? Porque agora vai ser com equações do segundo grau completa. A gente vai aprender o método de completar quadrado. Método de completar quadrado. Certo? Ou seja, utilizando um trinômio quadrado perfeito, que vocês veem no 8º ano. Aqui tem um exemplo aqui. O exemplo aí no resumo, na letra A, nós temos x² menos 4x mais 4 igual a 0. E como a gente vai saber se isso é um trinômio quadrado perfeito? A gente vai se atentar a lembrar aquelas regrinhas do 8º ano que a gente começa a aprender. E quais são essas regrinhas? Aquele que nós temos assim: A mais B elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve? Quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando aqui é negativo, como é que a gente faz? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a gente vai observar esses casos aí. E vamos ver aqui, o que a gente observa? Que a gente substituindo aqui, ó, tem um resultado negativo. Então a equação é mais ou menos dessa forma, ok? Então vamos lá, resolver. Explicando aí direitinho. Vamos tentar colocar daquela forma. Quer dizer que x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que dá a mesma coisa. Como dá a mesma coisa aqui, o que é que fazemos? A gente vai colocar dessa forma daqui. E como é que coloca dessa forma, professor? Vamos ver. Tem um caso aqui. X menos 2 elevado ao quadrado tem que ser igual a zero. A gente vai utilizar essa parte daqui. Que nós temos a menos b igual a menos b ao quadrado igual a zero. E como é que a gente resolve isso aqui? Fácil, né? A gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirando a raiz quadrada disso daqui, a raiz quadrada de zero, como é que fazemos? Esse daqui elimina esse e raiz quadrada de zero é zero. Nós temos que x menos 2 é igual a zero. Ou seja, quem é o valor de x? Aqui é mais ou menos. Vai ser mais ou menos 2. Certo? Difícil? Não. Então tem duas raízes reais iguais. Não, nesse caso vai ser mais ou menos 2 não. Vai ser só o 2 mesmo. Certo? Na letra B vocês observam aí e tentem responder. Também é um trinômio quadrado perfeito. Esse aqui é no caso de quando o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Mas se a gente não encontrar esse caso aqui, como a gente faz? A gente tem que completar o quadrado. Nesse caso a gente não precisou completar o quadrado. Mas vamos completar o quadrado. Vamos ver um caso aí que a gente necessite completar um quadrado. Vamos ver a questão letra A. X ao quadrado mais 12x igual a menos 9. Vamos jogar esse menos 9 para cá. X ao quadrado mais 12x vai ficar 9 positivo. E o que é que precisa para a gente completar esse quadrado aí, gente? O que é que precisa? E aí? Vamos pegar o exemplo? Se a gente adicionar 49 de cada lado, como é que fica? Ah não, nesse caso não. A gente pegou menos 32. Eu estava pegando da letra B. Do outro. Vamos pegar esse de baixo, que é x ao quadrado. Desculpa aí, pessoal. Vamos pegar essa parte aqui que precisa completar quadrado. X ao quadrado mais 14x vai ser igual a 32. Vamos tentar completar esse quadrado aí. Observe o seguinte, que a gente vai tentar misturar aqui para ver se a gente encontra isso aqui. X ao quadrado, mas a gente sabe que a fórmula tem 2. Então vai ser 2 vezes quem? Para dar 14. 2 vezes 7, né? Ou seja, 2 vezes x vezes 7. Logo, quem vai ser o número que a gente vai completar quadrado aqui? Vai ser quem? Isso mesmo, 7, né? Porque o 2 já tem na fórmula, então o meu B é 7. Fácil, né? E aqui a gente vai adicionar desse outro lado também, 7 ao quadrado. Agora a gente vai jogar nessa forma aqui. Que vai ser quem? X mais 7 elevado ao quadrado. E a gente vai resolver esse caso desse outro lado. 32 mais 49. Ou seja, se x mais 7 elevado ao quadrado vai ser 22 mais 49. Vai dar vai ficar 81. Agora a gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirando a raiz quadrada desse lado, tirando a raiz quadrada desse lado,
nós vamos eliminar isso aqui. X mais 7. E aqui vai ser mais ou menos igual a quem? Mais ou menos igual a 9. Naquele outro caso a gente não colocou mais ou menos 0, porque 0, o 0 não é neutro, né? Não tem nem positivo nem negativo. Agora a gente vai resolver aqui esses dois casos, para a gente encontrar. Primeiro positivo vai ser x mais 7 igual a 9. X, esse 7 está positivo, vem para cá negativo. Ou seja, aqui vai ser quem? 9 menos 7, que vai ser igual a 2. Ok? Agora vamos para a parte negativa. X mais 7 tem que ser igual a menos 9. Aqui nós temos x igual a menos 9 menos 7. Menos 9 menos 7 vai dar menos 16. Quem vai ser o conjunto de solução daqui? Vai ser menos 16 e 2. Ok? Então, nesse caso, para completar o quadrado é desse jeito. É um pouquinho mais longo as questões, mas é fácil. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos aprendendo. O outro exemplo nós temos x elevado ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Observe o seguinte. Observe que não é um trinômio quadrado perfeito isso aqui. Para a gente tornar um trinômio quadrado perfeito, a gente vai ter que usar o método de completar quadrados. Como ficaria? A gente vai ter que isolar o 5. Menos 6x igual a menos 5. E utilizar o que aqui? Vamos ver. Aquela fórmula que eu apaguei, a menos b elevado ao quadrado igual ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b elevado ao quadrado, porque aqui é negativo. Então vamos observar, vamos tentar colocar ali. O 2 sempre tem que estar, né? Esse 2 vai ser 2 vezes x vezes quem? Quem é meu b? 3, né? Por que 3? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, se é 3, aqui vai ser quem? 3 ao quadrado. Menos 5 mais 3 ao quadrado, que a gente tem que colocar aqui também. Vamos colocar nessa fórmula aqui. Vai ficar x menos 3, que foi o que a gente achou de b, elevado ao quadrado. Aqui vai ficar menos 5 mais 9. X menos 3 elevado ao quadrado vai ser menos 5 mais 9, que vai dar 4. Vamos tirar a raiz quadrada desses dois lados daqui. Elimine isso aqui, vai ficar x menos 3, e aqui vai ficar mais ou menos 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Agora a gente vai encontrar as soluções aqui. Vamos para o primeiro x. X menos 3, vamos pegar o positivo, igual a 2. X vai ser 2 mais 3. Quem vai ser x vai ser 5. Nesse outro caso aqui, x menos 3 tem que ser igual a menos 2. X vai ser menos 2 mais 3. Porque está negativo, passa positivo. Aqui vai ser igual a 1. Quem vai ser o conjunto de solução aqui? Vai ser 1 e 5. Se eu falei muito rápido, vocês vão pausando o vídeo aí, ok? Então é desse jeito que resolve. Para a gente completar quadrado, a gente tem que utilizar essa fórmula daqui, que a gente aprendeu no 8º ano. E essa daqui, quando ele é negativo e quando ele for positivo. E daí vocês conseguem responder o resto das questões. Na primeira questão, resolva as equações no conjunto dos números reais pelo método de completar quadrado. Vocês vão observar aí e tentar montar e resolver. Na segunda questão, 3 vezes o quadrado de um número adicionado a 3 resulta em 6 vezes esse número. Qual é esse número? Aí vocês tentem montar esse probleminha para poder resolver essa questão. Na terceira, encontre o valor do número real x em cada caso. O quadrado de x é igual a 16.
o dobro do quadrado de x é igual a 8. É só vocês montar, nem precisa usar o método de completar quadrado, só se for necessário, ok? Mas na primeira questão é necessário usar esse método, ou outros métodos que vocês sabem, certo? Eu só quero que vocês encontrem a solução das equações. E com isso a gente encerra, viu? A equação do segundo grau. E se tiver dúvida, volte o vídeo. E se ainda tiver dúvida, procure no livro, né? Ou aí em outros vídeos na internet.